Lá nos anos 90, os fabricantes descobriram um nicho interessante para seus subcompactos. Agora, esses carros eram vendidos com margens de lucro bem pequenas. Eles perceberam que se dessem a eles uma carroceria de cupê estilosa ou até os transformassem em conversíveis, poderiam, primeiro, ganhar mais dinheiro, vender mais carros e também elevar o prestígio de toda a linha. A Vauxhall tinha o Tigra, a Mazda o MX-3, a Fiat foi além com um pequeno conversível chamado Barchetta, que era baseado no Punto. E a Ford lançou isto, o Puma, com o design New Edge. Hoje em dia, em vez disso, o foco está nos pequenos crossovers. Que triste, não é? Hoje, vamos experimentar essa pequena joia e tentar descobrir por que e onde tudo deu errado. Foi lançado em 1997. Esse foi o ano em que tivemos a ovelha Dolly. Ela foi o primeiro animal clonado. E o Deep Blue, o computador da IBM, venceu Kasparov pela primeira vez. Podemos talvez dizer que o advento da nova tecnologia é responsável pelo ponto a que chegamos hoje com esses carros? Não tenho tanta certeza disso. Um pouco mais sobre o Puma. A mecânica era baseada na do Fiesta Mark IV Fish Face. Agora, esse carro por si só foi uma verdadeira revelação. Eu estava fazendo um estágio na Autocar na época, e eles tinham um Fiesta de teste de longa duração 1,25 com o novo motor Z-Tech. Além disso, o chassi havia sido completamente refeito. E, pela primeira vez, a Ford deixou de fazer carros que eram vendidos apenas por serem meio baratos, relativamente confiáveis e com uma concessionária perto de você, para fazer carros que eram realmente agradáveis de dirigir. Aquele carrinho era fantástico, e é nisso que esses aqui são baseados, mas eles são um pouco mais baixos. Obviamente, você tem a carroceria coupé e o motor é o 1.7. Agora, essa nova linha de motores, os motores Z-Tech da Ford, foram feitos em colaboração com a Yamaha. Agora, tem uma coisa aqui que eu não tenho certeza, se a Yamaha colaborou apenas nesse 1.7 com comando variável ou se eles também ajudaram a Ford a desenvolver os menores. Mas, no essencial, de qualquer forma, o motor que está neste carro, o 1.7, desenvolve 123 cavalos de potência e foi desenvolvido com a Yamaha. É um sistema bem estranho também, porque eles mandavam os blocos do motor brutos para o Japão para receber o revestimento Nicosil, depois eles voltavam para a Europa para serem montados. O Fiesta tinha excelente dirigibilidade, a melhor entre os Super Minis, sendo uma ótima base para um pequeno coupé. Quando foi lançado, o 1.7 era a única opção. Depois disso, eles fizeram um 1.4 e um 1.6, mas este aqui é realmente o que vale a pena ter, a menos que você opte pelo Racing Puma, que era mais uma evolução desse modelo. Mas ele foi completamente reprojetado. A Tick Ford participou da montagem. Era mais largo, mais baixo ainda, tinha carroceria de alumínio e diferencial autoblocante. E agora esses valem bem mais dinheiro. O Puma também ajudou a introduzir a nova direção de design da Ford, conhecida como New Edge, que depois foi mostrada em toda a sua glória com o Focus que veio em seguida. Tenho que dizer, nunca fui um grande fã, mas o Puma em si é um carrinho bem bonito. O Racing Puma, com chassi mais largo e musculoso, mas o principal aqui é como eles andam. Então vamos levá-lo para a estrada e ver do que ele é capaz. Bem, você não ganharia nenhuma corrida com ele. O limitador de giro entra em ação a 6.500, mas é realmente um motorzinho muito gostoso, animado e que gosta de subir de giro.
É simplesmente maravilhoso. A direção te dá muito retorno. A dianteira é bem firme, ela simplesmente gruda na estrada. E o chassi tem uma rodagem muito macia, mas ainda controla os movimentos da carroceria. É algo impressionante. É como pensar que, se a Lotus projetasse isso, faria exatamente desse jeito. Acho que é tão bom quanto alguns dos melhores carros franceses, e isso vale tanto para carros franceses de uma era anterior, quanto para os de agora. É realmente tão bom assim? O carro inteiro parece trabalhar a seu favor, todos os controles têm o peso perfeito. Tudo é leve, do acelerador à direção. A troca de marchas é boa e precisa, mas tem um pouquinho de aspereza, mas tudo bem. O Chris, o dono, me disse que no outro carro que ele tinha era mais suave. Acho que o motivo disso é que este é um exemplar incrível. Este carro, este Puma, tem apenas 8.000 milhas rodadas. Então é quase como se fosse um carro novo. Ele realmente anda como um. Eu acho que esse câmbio vai ficar mais macio quando chegar a 20 ou 30 mil milhas, mas ainda assim é realmente agradável. É preciso e passa uma sensação bem firme. Agora, o interior era praticamente idêntico ao do seu irmãozinho Fiesta. As únicas diferenças eram que na alavanca de câmbio tinha uma manopla de metal, o que é bem legal, na verdade. Também é bem agradável ao toque. E parte do painel aqui é colorida em prata. Então, é um interior bem básico, mas sempre foi algo que parecia certo por natureza. Este carro, o carro no qual ele foi baseado, realmente não atrapalha em nada. Esses motores Zetec foram uma revelação. As unidades que a Ford usava antes disso eram bem rústicas, eram ásperas, em altas rotações. Eles eram meios de transporte, mas não eram divertidos. Esses motores transformaram o Fiesta e também são ótimos nesse aqui. Mas eu acho que o grande destaque para mim é realmente o chassi. Sabe, ele parece macio e confortável, mas não inclina tanto e é muito bem equilibrado. É um conjunto tão completo. Faz muito tempo que eu não me divirto tanto em um carro tão pequeno e tão barato. Acho que seria difícil encontrar algo que se comporte assim numa estrada secundária britânica. Simplesmente parece perfeito. Por ser um carro em estado impecável e com pouca quilometragem, era de se esperar que o Chris só o tivesse comprado e guardado. Mas não, ele comprou esse carro com a ideia de usá-lo como um carro novo, como se tivesse comprado em 1997. Então ele comprou. Ele preparou o carro para o inverno, mandou aplicar proteção na parte de baixo, mas vai usar esse carro no dia a dia, faça chuva ou faça sol. E eu simplesmente adoro isso. Eu acho isso simplesmente incrível. Ele simplesmente não gosta de carros modernos. E acho que isso nos leva de volta à pergunta: por que tudo tomou um rumo tão diferente? Nós tínhamos esse tipo de carro que era incrivelmente divertido, mas também era bastante bom para o meio ambiente. Era pequeno, era leve, dava para se divertir, era ágil o suficiente, mas não gastava muito combustível, nem pneus, nem nada disso. E mesmo assim, fomos para a direção oposta. Esses carros foram fabricados até 2002. Então, uma produção de 5 anos. Eles venderam 133 mil unidades. Então foi relativamente bem sucedido. E mesmo assim, eles nunca o substituíram até 2018, 2019. E o novo Puma era um pequeno crossover. Por que seguimos nessa direção? Isso simplesmente não faz sentido para mim. E eu estava pensando, bem, eu sei que ter um carro mais alto tem seus atrativos. Sentar mais alto é bem agradável. Sinto isso quando estou em um carro com tração nas 4 rodas.
Mas por que isso mudou tão radicalmente em relação ao que era antes? Será que é só porque não temos mais motoristas ou pessoas interessadas em carros pelo prazer de dirigir? No fim das contas, se os fabricantes estão fazendo isso, é porque conseguem vender carros desse tipo. Eu já mencionei antes sobre a evolução da tecnologia. Então, quando isso foi feito também, a tecnologia estava realmente avançando muito. Talvez seja uma mistura de tecnologia e mudança de gostos que fez com que a gente se afastasse dos carros que parecem ser o que precisamos, passando a querer carros que não parecem atender às mesmas necessidades que, em tese, deveríamos ter. Ser ecologicamente correto e ainda se divertir, por exemplo. Eu não sei. É inegavelmente verdade hoje em dia que, na minha opinião, para as gerações mais jovens, os carros não cumprem a mesma função na sociedade como faziam antigamente. Eles costumavam ser um meio de transporte, significavam sua independência. E agora eu acho que eles realmente se tornaram eletrodomésticos. Eles viraram máquinas de lavar, ninguém liga. A boa notícia é que você ainda pode sair e comprar um desses, e eles ainda têm um ótimo custo-benefício. Então, para carros funcionais e decentes, de mais ou menos 3 até 7, no máximo. Este aqui foi um pouco mais caro porque tem quilometragem muito baixa, e acho que também era de um único dono. Está impecável. A Racing Puma, porém, é um pouco diferente por causa da sua raridade. Apenas 500 foram vendidas, e todas essas foram vendidas no Reino Unido, embora eles deveriam ter feito 500 para a Alemanha também, mas nunca fizeram. Então, 500 só no Reino Unido. E por isso elas são raras. Se quiser uma dessas, de 20 a 30 mil, é o valor que tenho visto. Dizem que são incríveis, mas nunca dirigi uma. Se você tiver, entre em contato. Adoraria fazer um vídeo sobre ela. Mas eu realmente recomendo muito. Eles são. Você não vai, você realmente não vai, se você gosta de dirigir pelo prazer de dirigir e não se preocupa tanto com imagem ou status. Quero dizer, esses não são carros robustos. Mas se você gosta de dirigir simplesmente pelo prazer de dirigir, então você vai adorar um desses. Existe uma simplicidade nisso, tem algo de honesto nisso. E também vai pesar pouco no seu bolso, tem como não gostar? Dê uma olhada neste vídeo se quiser ver um exemplo de um dos hatches esportivos da Ford de uma era anterior. Agora, eles não foram feitos para serem muito bons, mas este aqui, o RS 1600, é um caso à parte e um hatchzinho bem especial. Com algumas limitações, sim, mas muito especial. Muito obrigado a todos por assistirem, estou realmente ansioso para ver vocês no próximo vídeo.